Olá pessoal, nessa aula aqui a gente vai apresentar um case completo, né, de um projeto de melhoria na área industrial. Esse case, né, eu preparei ele, né, bem by the book e em cima do nosso template. Então também ele serve para apresentar esse template. O que é esse template de DMAIC da FM2S? É um template que vai colocando todos os passos, né, o define, o que a gente vai fazer no define, quais ferramentas a gente vai usar, quais perguntas a gente tem que responder. Então, o objetivo dessa aula é tanto apresentar esse template que vai te ajudar a estruturar um projeto de melhoria e entender o que é um projeto de melhoria, quanto apresentar, né, a aplicação disso dentro da área industrial. Tudo bem? A gente pegou um exemplo super legal, super interessante, de um projeto real de consultoria que a gente fez em uma fábrica de injeção de peças plásticas. Então, eles tinham lá uma série de problemas nessa injeção de peças plásticas, eu estava com uma taxa de refúgio bem alta, e a gente rodou todo o ciclo DMAIC para arrumar esse índice de refúgio e de quebra. A gente também teve algumas diminuições de custo relacionadas à redução de peso da peça. Então vamos dar uma olhada nesse template, você pode dar download desse template no material de apoio. Então tem aqui, né, o nome da equipe, tudo começa com uma capinha bonita, né, para você escrever o nome do seu projeto. Uma capa de resultados financeiros, né? Ele também te ajuda a apresentar o que foi feito no projeto. E o mais importante é o nosso mapa de raciocínio, ou seja, as coisas que nós vamos precisar fazer em cada uma das fases. Como eu comentei na aula anterior, né, tudo começa no D do DMAIC, que é a parte do define. O que a gente faz no define? No define a gente vai contextualizar o nosso projeto de melhoria, então entender qual que é o processo por trás do incômodo ou da oportunidade que a gente vai abraçar, discretizar isso e tentar encontrar indicadores que nos vão dar um norte do que a gente tem que fazer naquele projeto. Então, é o que eu coloquei aqui. Então, passo 1, iniciar o projeto conversando com todos os envolvidos e entendendo o cenário e a motivação. Passo 2, definir o processo a ser trabalhado através da ferramenta do CIPOC Macro. Ao longo da formação Six Sigma, a gente vai falar mais sobre o CIPOC. Né? A gente vai falar muito mais sobre o CIPOC, vai ensinar. Mas o CIPOC é uma maneira super interessante, né? Dando uma introdução sobre essa ferramenta. Ele é uma sigla, na verdade, e uma ferramenta super interessante no sentido de que ele faz a gente enxergar o processo de maneira diferente, né? Em vez de a gente enxergar o processo por caixinhas, né, o que acontece, depois o que acontece, depois o que acontece, e assim por diante, que é a lógica do fluxograma, o CIPOC ele permite a gente analisar o processo de uma outra maneira. Por que ele permite analisar de uma outra maneira? O que é CIPOC? CIPOC é uma sigla para fornecedores, né, suppliers, inputs, entradas, process, processo, output, ou saídas, e customer ou cliente. Então, em vez de eu entender o processo assim, eu entendo o processo pelo que ele entrega e o que ele precisa para entregar aquilo. Então, a gente tem uma saída. Qual que é a saída do processo? Então, como a gente vai ver aqui, eu estou trabalhando num projeto de injeção de peças plásticas, né? Então, eu tenho aqui a peça, é uma saída desse cara aqui. Depois eu tenho lá, quem que consome essa peça? É o próximo processo. Então, o CIPOC da injeção entrega a peça para montagem. E assim por diante. Da mesma maneira, analogamente, a gente tem o que a gente precisa para injetar a peça? A gente precisa de plástico. Quem que entrega o plástico? O almoxarifado. E a gente vai listando tudo que tem. No P, a gente coloca algumas macroetapas de como essas entradas viram essas saídas. Lembrando que as saídas elas podem ser coisas físicas, né, como uma peça, ou podem ser informações. Por exemplo, o processo de injeção entrega um relatório de refúgio que vai para o departamento de qualidade. Esse relatório também é uma saída. Na verdade, cada campo desse relatório é uma saída com informações que vão ser utilizadas naquele cliente. Então, a gente faz nessa parte do define, transforma aquele problema em um processo. A gente enxerga o processo por trás do problema. E a gente vai falar bastante disso ao longo da formação Six Sigma. Outra coisa que a gente faz aqui no define é entender os requerimentos do cliente, ou seja, o VOC.
A gente não estava falando lá sobre indicadores, né, que a metodologia Six Sigma é uma metodologia baseada em fatos e dados. Então, eu preciso ter um indicador que representa se meu processo está bom ou não. Então, por exemplo, o processo de injeção de peças, ele produz a peça para montagem. Como é que eu sei que eu estou entregando peças com qualidade para montagem? Eu preciso fazer o VOC, o Voice of Customer, ouvir a voz do cliente. Então eu chego lá no meu cliente, que é a montagem, e falo: montagem, o que é uma peça com qualidade? O que você quer na qualidade da peça? E daí eu vou tentar enxergar indicadores de processo para falar se eu estou entregando essa peça com qualidade. Então, por exemplo, eu chego lá na montagem e vou conversar com eles aqui, ó, e definir variáveis, indicadores e objetivos que vão falar se eu estou entregando com qualidade. Para chegar nisso, a gente usa uma ferramenta que chama Árvore CTC. A gente vai explorar mais ela ao longo da formação, assim como a gente vai explorar mais o CIPOC, mas em linhas gerais, a ideia da Árvore CTC é eu desdobrar a qualidade das minhas saídas. Então eu vou lá, converso com a montagem e coloco aqui, eu faço uma árvore. Peça com qualidade. Essa é a primeira dimensão da árvore, o meu produto. A segunda dimensão é eu entender quais são os direcionadores de qualidade para aquela peça. Então, montagem. O que é uma peça com qualidade para você? Ah, é uma peça sem rebarbas. É uma peça com peso especificado. Então, o que você gosta de qualidade? Isso daqui a gente chama de direcionadores. É a próxima etapa. Uma vez que eu tenho os direcionadores, eu tenho que ainda deixar eles mais claros ainda e mais objetivos, se eu quero indicadores de processo. Então, como que eu meço, né, que a gente chama ali da próxima dimensão, que é a dimensão de variável? Como é que eu meço se a peça está sem rebarba? Ou seja, que informação que eu vou coletar? A gente chama aqui de variável. Variáveis. Que informação eu coleto de cada peça que vai me falar se ela está sem rebarba ou não? Como é que eu meço isso? Então, por exemplo, eu posso ir lá virtualmente e olhar a peça. Então, eu preciso definir o que é rebarba. Então, ela sempre tem uma definição. E ver tem ou não rebarba. Não é? Peso. Como é que eu meço o peso da peça? Tem várias maneiras de medir o peso de uma peça. Posso medir com uma balança, posso medir uma balança, um lote de 10 unidades, enfim. Eu tenho que também definir ali. Ah, é o peso em gramas medido na balança X, por exemplo. Com isso eu vou construir o que a gente chama de banco de dados, tá? Que a gente brinca lá, né? No Six Sigma não é baseado em dados. O que significa esse banco de dados? Significa eu observar, né? O banco de dados ele nada mais é do que uma planilha, onde em cada linha eu estou observando o item que eu estou querendo saber se eu estou fazendo certo. Então aqui, ó, é a peça 1, a peça 2, a peça 3, a peça 4. E nas colunas eu vou colocando as variáveis. Então, ó, variável 1, rebarba. Tem rebarba, não tem rebarba, tem rebarba, não tem rebarba. Peso, outra variável, né? Então, ó, a peça 1 pesou 290 gramas, a outra 250, a outra 240. Então, eu vou tendo isso daqui. E o último nível da minha árvore CTC é o que a gente chama de indicadores de processo. Tá? Então, para cada variável, eu posso olhar isso daqui de uma maneira. Então, por exemplo, o peso. Eu posso ter lá o peso médio, onde eu venho aqui, calculo o peso médio. Ou eu posso ter também a porcentagem de peças dentro do padrão, ou seja, sei lá, maior que 250 gramas, né? Então, eu tenho uma especificação. Então, eu classifico dentro ou fora. Então, isso daqui está dentro do peso, fora do peso. Então, esses indicadores de processo é como que eu olho para esse banco de dados aqui. Gente, não se preocupe em entender todas essas ferramentas agora, tá? É só para ter uma noção do que a gente faz.
nessa etapa do define, que é importante, a grande importância do define é o contextualizar tudo e sair com um indicador para trabalhar. E no final eu faço o famoso contrato de melhoria. A gente vai aprofundar essas ferramentas, obviamente. Então esse exemplo aqui, então, olha lá, entendimento do cenário de motivação, o que a gente faz? Contextualize o seu projeto, o que está acontecendo atualmente na organização, por que o projeto parece importante, o que queremos realizar. Exemplo, a empresa trabalhada produz brinquedos. Uma das etapas de produção é a injeção de peças plásticas. Recentemente, verificou-se um alto nível de refúgio, indicando que provavelmente os procedimentos de injeção não estão adequados ou poderiam ser melhores. A melhoria desses procedimentos poderia levar também a outras melhorias, como é o caso da diminuição do peso das peças injetadas e do uso de matéria-prima. Então, tem um incômodo muito grande aqui, que é a quantidade de refúgio sendo produzida. Tá? O que a gente quer realizar? Diminuir esse refúgio aí, diminuir isso daí. Tá? Então, o próximo passo é entender o processo por trás desse problema. Como é que funciona a injeção de peças? Né? Defina o processo a ser trabalhado, o escopo do projeto, bem como suas fronteiras e restrições. Busque entender e delimitar o seu projeto. Quais são as entregas do processo-alvo? Onde vamos trabalhar? Como esse processo se relaciona com os demais? Exemplo, iremos trabalhar apenas no processo de injeção de peças. Esse processo se relaciona com outros processos produtivos posteriores, que é o caso da montagem, e anteriores, que é a engenharia, o PCP, Planejamento e Controle da Produção, e o almoxarifado. E a relação como ele se comporta está mostrada no CIPOC. Então aqui está o CIPOC. Injeção. O que a injeção entrega? Entrega peças injetadas para montagem e entrega o relatório de processo para a área da qualidade. Dentro do relatório de processo a gente tem a informação sobre o refúgio e o relatório de peso das peças. Aqui dentro, na entrada, o PCP manda a ordem de produção com as informações, tipo de peça a ser injetada, quantidade a ser injetada, prazos. O almoxarifado manda matéria-prima, plástico moído. O processista manda a instrução de trabalho com receita para injetar as peças e especificações de qualidade. E a engenharia manda o molde e a refrigeração. Tá? E o passo a passo. Prepara o molde, alimenta a máquina com parâmetro, alimenta a injetora com parâmetro, injeta, finaliza retirando as rebarbas e entrega o processo para a etapa posterior. Então eu mostrei, em linhas gerais, como se comporta esse processo aqui. Quando eu faço isso no Define, eu tenho uma visão de qual que é o próximo passo que eu vou aprofundar para resolver aquele problema. Então, por exemplo, para fazer uma peça injetada boa, eu preciso acertar aqui e preciso acertar aqui. Então, por exemplo, se eu tiver problema de matéria-prima, eu não vou ter peça com qualidade. Se eu tiver problema no molde, eu não vou ter peça com qualidade. Se eu tiver problema na instrução de trabalho, ou seja, com a receita de como injetar aquela peça, ou especificação de qualidade, eu não vou ter peças bem feitas. Tudo bem? Então, isso daqui, o CIPOC, ele mapeia. No Define, a gente não vai mapear no detalhe do detalhe. A gente vai ter uma noção do processo que está judiando. Então, outra coisa que a gente faz é especificar as fronteiras. Então, por exemplo, as restrições do projeto. Não deverão ser alterados os formatos das ordens de produção, que a gente chama de OS, ordem de serviço, nem a maneira com que as injetoras fazem sua programação. Podem ser mudados os parâmetros de processo. A gente não pode deixar a montagem desabastecida, então isso vai falar para a gente durante o projeto quando que a gente vai realizar testes. Por exemplo, nesse projeto a gente realizou vários testes buscando otimizar as condições de injeção. Esses testes eram feitos todos de madrugada para não deixar a montagem desabastecida. E podemos também alterar os formatos dos relatórios, e apenas uma peça será inicialmente trabalhada. Depois a gente vai entender os requerimentos do cliente, Faça a árvore CTC para desdobrar os indicadores. O que é bom e o que é ruim. Entreviste os clientes internos ou externos e o pessoal de processo. Aqui, para construir essa árvore, a gente entrevistou os clientes, que eram a qualidade e a montagem. A gente falou, o que é uma peça com qualidade? Com a montagem e com a qualidade lá. Eles falaram, quais são os direcionadores? O que vocês querem ver na peça? Eu quero ver questão de acabamento e questão de dimensional. Tá, como é que eu meço o acabamento? Não pode ter mancha, não pode ter textura errada, não pode ter peça incompleta, e daí a gente definiu isso. Isso daqui a gente está só representando, mas a gente definiu mais no detalhe. O dimensional, o peso não pode ser fora da especificação e nem a medida.
E daí a gente tem os indicadores de processo que vê se a nossa peça está com qualidade. Então, por exemplo, porcentagem de peça com mancha, porcentagem de peça com textura errada, porcentagem de peças incompletas e assim por diante. A gente desdobrou a qualidade, que era uma coisa etérea, uma coisa não específica, em indicadores de processo mensuráveis. Gente, isso daqui é um dos corações aí do Six Sigma. Eu consegui ter um mecanismo de feedback para saber se eu estou indo no caminho certo ou não. Então, se o meu indicador está ruim, eu vou fazer uma mudança nesse processo que vai me gerar uma melhoria. E o que vai falar se essa mudança foi coisa boa ou uma coisa ruim? Eu acompanhar esses indicadores aqui. Seguindo o projeto, a gente escreve daí os objetivos. O objetivo em um projeto de melhoria, ele tem que ser sempre em cima de um indicador, né? Então, aumentar ou diminuir um indicador numa meta até uma data. Isso é um bom objetivo. Ou um projeto de melhoria, ele não deve servir, né, acontecer para implementar uma tecnologia, ou para deixar as pessoas felizes, ou para qualquer outra coisa assim. O projeto de melhoria, ele existe para impactar um indicador da maneira correta, que é o que a gente coloca lá, né, que essa é a ideia da metodologia do Six Sigma. Então a gente colocou lá, ó, reduzir a taxa de refúgio da peça X de 5 para 0,5% nas injetoras até fevereiro de 2012. Como que eu vou fazer isso daqui? Eu ainda não sei os problemas, eu ainda não sei o que está causando esse refúgio. Faz parte do escopo de projetos de melhoria em Six Sigma descobrir como que eu vou fazer isso. E como é que a gente faz isso nos próximos passos do roteiro? A gente também colocou aqui, né, reduzir em 2,5% o preço das peças. Esses são os nossos objetivos. Depois eu valido isso num contrato de melhoria, né? Mostro lá para a pessoa que está pagando a nossa consultoria ou que está pagando internamente, né, o trabalho aqui. Pode ser o gerente de produção, pode ser o diretor de, enfim. A gente faz isso daí. E a gente vislumbra os próximos passos. Então a gente vai fazer o quê? Né? Primeiro medir e depois buscar melhorias. Na parte segunda, que é o measure, a gente geralmente faz mapeia o processo identificando o quick win. Então eu vou lá na operação, vou entender aquele processo no detalhe e vou ver tudo que está dando errado. Se for alguma coisa muito fácil de resolver, eu já resolvo. Se for coisas complicadas, eu vou ter que usar as ferramentas que o Six Sigma me dá para ter uma noção do que eu vou fazer. Mesma coisa para os procedimentos. Daí eu vou ter que coletar dados para quantificar aquele problema. Então, por exemplo, eu vejo lá, está tendo muito refúgio porque o operador está mexendo. Então, quantas vezes ele mexeu? Como é que a gente sabe? Então, coletar dados para avaliar isso daí. Daí eu analiso os dados, né? Eu posso analisar ele quanto a estabilidade, capabilidade ou frequência, coisas que a gente vai detalhar ao longo da formação. E eu resumo uma etapa do measure. Eu resumo esse aprendizado. Então, qual que é o objetivo do measure? Entender o que está acontecendo, indo lá no chão de fábrica, no Gemba, e olhando o que está acontecendo, e coletando dados para amparar as nossas suposições. Vamos ver um exemplo prático disso. Então, né, mapeia o processo. Aprofunde o entendimento sobre as etapas do P do CIPOC. O que a gente aprende com essa análise? Nessa empresa a gente tinha lá, ó, prepara a máquina, alimenta a máquina, a injetora, né, com parâmetros, injeta, retira a rebarba e entrega as peças. Durante o mapeamento do processo, a gente viu que a etapa de alimentação tinha problema. Então, ó, no mapeamento real do processo, o operador nos comentou que eles utilizavam sempre uma mesma condição, sem variar por peça. O responsável pela elaboração dessas condições comentou que nunca fez um estudo formal sobre quais peças deveriam acontecer. Isso acontece muito em indústria, né? Às vezes tem aquele operador, ele vai lá, mexe na máquina, fica ajustando, pá, e refúgio sendo produzido. Era exatamente o que acontecia aqui. Não tinha um roteiro claro. O operador precisava ir lá no feeling, ajustando a máquina. Sempre que a gente tem alguma coisa assim, né, o operador vai lá no feeling ajustando a máquina, é perda de tempo. Todo dia ele vai ajustar a máquina, todo dia ele vai gerar refúgio, buscando a melhor configuração. Isso daí tem que estar pré-pronto já e a máquina tem que ser confiável em entregar aquilo ali. Retira as rebarbas. Rebarba, obviamente, acontece porque o processo de produção tem um problema. Se não tivesse um problema, não teria rebarba. Então, claramente uma coisa.
Então aqui mais detalhado, né, o fluxo, você pode ver aí nesse material o fluxo mais detalhado, né, no mapeamento fluxograma, então gera, OS, tá tudo aqui, enfim, isso não foi só para deixar detalhado. A gente também entende os procedimentos e busca os quick wins. Então, aprofunde seus conhecimentos sobre as atividades, né? Analise os padrões de trabalho. Exemplo, foi constatado que não havia um procedimento padrão para ajustar os parâmetros de injeção. Isso gerava muitas corridas com parâmetros que não eram cuidadosamente pensados. Ações imediatas. Para padronizar os parâmetros de injeção, não permitindo alterações não autorizadas durante a injeção. E mudar o parâmetro para uma configuração melhor. Ou seja, não existia padrão, os operadores ficavam mexendo. A primeira ação é comportamental. Fala assim, não é para ficar mexendo. A gente vai fazer um estudo formal, detalhado, com método para saber qual é a condição que vai colocar lá. E a gente vai cronometrar esse tempo de setup e de ajuste da máquina para saber que a gente está sendo assertivo. Então, para a bola e vamos ver o negócio rodando direito. Perfeito? Essa foi a nossa ideia. Daí a gente foi lá, outra coisa, os parâmetros a serem estudados. Os parâmetros foram descobertos a partir dos procedimentos. Quais parâmetros a gente podia mexer na máquina? Então a gente viu lá que tinha uma série de parâmetros. Pressão de posição de comutação, recalque, a máquina tinha um monte de coisa que podia mexer. Obviamente, alguns desses caras vão fazer diferença no refúgio e no peso, outros não vão fazer refugos. Então eu precisava saber, né, quando que eu ia, qual que era a condição ótima. A gente vai resolver isso daí no Analyze, que é a fase que eu vou procurar as mudanças. Para resolver isso, a gente usou uma técnica super interessante, super famosa no Six Sigma, que chama a técnica de experimentos fatoriais, planejamento de experimentos fatoriais, né? O famoso DOE, Design of Experiment. O DOE, eu tenho todas essas variáveis de entrada. Então, qual que é o tempo ótimo para tempo de recalque? Qual que é a força de trancamento ótimo na máquina? Qual que é o tempo de secagem ótimo? Qual que é a pressão de injeção ótima? E eu tenho uma variável de saída, né? A gente chama todas essas variáveis de entrada de variáveis X. E eu tenho as variáveis de saída. No caso, a minha variável de saída eu tinha duas, o peso e a taxa de refúgio. E aqui no X eu tinha todas aquelas que eu estou listando. O DOE permite para a gente falar, pô, eu faço 3 ou 4 rodadas experimentais, eu faço mais, tá? Mas eu faço o número mínimo possível de rodadas experimentais e eu tenho como se fosse um gráfico de Pareto, né? Que fala qual desse X impacta mais na minha variável Y. Então, por exemplo, pro peso, só importa a pressão de injeção. O tempo de injeção, né, ou a velocidade de injeção não importa. O que eu aprendi com isso? Que eu tenho que otimizar a pressão. Se eu otimizei a pressão, eu posso colocar o tempo mais rápido possível. E daí a gente sai daquelas ideias, né, intuitivas que nem sempre são certas de que eu vou injetar bem devagarinho para coisa tal. Foi justamente essa que foi a sacada que a gente teve nesse projeto e como a gente resolveu o problema aqui. Daí a gente coleta dados, né? Como a empresa tinha a média de histórica do refúgio, a gente deu uma olhada. A gente usou lá, né, o gráfico de tendência. Então, como é que estava o peso acontecendo? Então, o peso estava controlado, tinha alguns pontos fora da curva, né, as causas especiais, né, para baixo e para cima, que a gente foi lá e entendeu. Pô, nesses dias, por que o peso saiu do que ele estava que ele estava estabilizado? Então, eu tive problema com matéria-prima. E aqui eu vejo, o peso controladinho, tirando esses problemas com matéria-prima, daí troca o turno, puf, baixa, né, o peso ali da peça. Isso está acontecendo toda hora, né? Também o índice de refúgio, a gente tinha o histórico do índice de refúgio, o índice de refúgio ele ficava ali em torno de 0 e 13%. Detalhe do zero, ele era zero quando a gente não produzia nenhuma peça, né? Então a gente achava que a média era de 5%, mas a média era muito maior do que 5%. A gente estava ali em torno de 10% de refúgio na maioria das vezes.
Então, conforme os dados apresentados, podemos ver que tanto o peso quanto o refúgio estava razoavelmente estabilizado. A gente vai aprofundar mais essa noção de estabilização na parte de fundamentos. Todas as causas especiais podem ser explicadas dentro do que está acontecendo aqui. Daí a gente faz uma análise de capabilidade, eu não vou ficar comentando essa análise de capabilidade, que a gente vai aprofundar ela, mas em linhas gerais, a análise de capabilidade eu tenho uma distribuição normal dos meus dados e eu vejo se ela está dentro ou fora das especificações, né? E a gente resume, o que a gente aprendeu nessa etapa do Measure? No projeto da injetora, podemos ver que o peso das peças, bem como a taxa de refúgio, está estabilizado. Além disso, notamos a completa falta de padronização na definição dos parâmetros de injeção. Devemos, portanto, tratar esse problema como um problema de causas comuns, buscando melhorar o sistema como um todo. As mudanças serão, então, focadas no entendimento e otimização dos parâmetros de injeção. Aqui no Analyze é onde eu vou desenvolver as minhas mudanças para gerar as melhorias. Então, a gente passa por esses 5 passos. Analisa o procedimento atual buscando melhoria, analisa o processo, analisa o banco de dados buscando melhoria, realiza o experimento buscando melhoria e formato tudo isso daí para testes de implementação, tá? No Analyze eu vou pegar tudo aquilo que eu medi e ver o que eu poderia mudar para gerar melhoria. Várias ferramentas nos ajudam aqui. A ferramenta de experimento fatorial foi a que a gente mais usou. Mas para análise de processos, a gente pode usar um diagrama de Ishikawa, essas ferramentas clássicas. Inclusive, né, vale a pena aqui reflexão. O meu Ishikawa ele é totalmente assertivo quando eu uso ele para alguma coisa importante, para desenvolver uma mudança. Não adianta nada eu ficar fazendo Ishikawa e guardar ele na gaveta. O objetivo do Ishikawa é buscar mudanças que vão gerar as melhorias. Tudo bem? Então, ali, analisa o procedimento, né? Como visto no fluxograma, os operadores não recebem uma boa instrução sobre quais parâmetros utilizar. Então, a gente vai estudar esses procedimentos e criar um novo procedimento padrão que ficará disponível para os operadores. Desta maneira, iremos eliminar essa desconexão de processo, que o operador deveria ter a receita e não tem. Então, para fazer essa análise, a gente usou o Ishikawa para entender um pouco melhor a taxa de refúgio. Então, tem lá, refúgio e peso excessivo. Na mão de obra, processista altera parâmetros de injeção, operador altera parâmetros de injeção. Matéria-prima, fora de especificação, processo, alta pressão de injeção, parâmetros de injeção incorretos, manutenção. Pode ter problema de manutenção do molde, pode ter manutenção deficiente da máquina. Depois do MESH, a gente sentou com todas as pessoas envolvidas na equipe de melhoria e fez esse Ishikawa aqui para tentar. Lembrando que o Ishikawa são todas as hipóteses, tá, gente? Eu só estou levantando o que pode acontecer. Eu tenho que ir lá e checar se isso daí faz sentido ou não. Ver lá no Gemba se aquilo faz sentido ou não. Por exemplo, uma matéria-prima fora de especificação. Ela tá ok. Lembra aqueles 2 pontos que a gente viu que estourou? Na verdade, aquilo lá era reciclagem de plástico, ou seja, a gente sabia exatamente quando que a gente estava colocando o plástico reciclado. Para resolver isso, a gente fez lá um blend, né? O plástico reciclado vai entrar aos poucos em todas as peças. Então tá ok, a matéria-prima não tem essa flutuação do jeito que a gente achava. O operador mudando, tudo isso daí foi resolvido, né? Eu alterei a regra. A manutenção, a gente foi lá analisar depois a manutenção em mais detalhes e viu que ela estava ok. E as possíveis causas, então, eram os parâmetros incorretos, que a gente vai trabalhar mais para frente, certo? Possível causa. Então, a gente vai fazer um ciclo PDSA, ou seja, a gente vai aprender a tocar isso daí. Então, análise dos procedimentos, né? Então, a gente fez também os 5 porquês para entender, né? Mas indo lá para o nosso banco de dados. A gente não olhou o banco de dados historicamente, tá? A gente foi para o experimento. Por que a gente não olhou? Porque a gente poderia procurar por alteração na receita de injeção, né? Teria alguma receita que produziu menos refúgio? Teria alguma cujo peso é menor? Entretanto, essa alternativa não foi explorada devido ao indicativo dos parâmetros serem sempre os mesmos e não haverem registros sobre as alterações. Isso é uma coisa que acontece bastante na vida real, tá? Às vezes o operador, ele já anotava a receita que ele usou, era sempre a mesma. E daí ele ficava ajustando. Esse ajuste não estava documentado em dados.
Então, se ele não estava documentado em dados, eu não poderia olhar o passado tentando achar a melhor receita ou achar o melhor operador. Frente a essa impossibilidade de a gente escolher entre o melhor operador com dados e fatos, né, a gente partiu para a segunda alternativa, que seria coletar dados realizando experimentos. Foi justamente o que a gente fez, né? Então, após a contestação, a equipe decidiu rodar experimentos planejados para entender o impacto da variação dos parâmetros na injeção e nos problemas de injeção. Então, a gente fez vários testes, tá? Eu não vou ficar entrando no detalhe dessa técnica de experimentos fatoriais, embora tenha isso daqui aqui, por causa que é uma coisa que a gente fala num segundo momento na formação Six Sigma. Né? Principalmente no curso de Greenbelt, a gente vai aprofundar bastante esses experimentos fatoriais aqui, tá? Mas a gente viu lá, a gente fez lá, testamos várias temperaturas de câmara quente, várias pressões de injeção, velocidade, assim por diante. E a gente viu que o refúgio, ele sempre acontecia, né? Aprendemos com esses experimentos que o refúgio sempre acontecia quando a temperatura de câmara quente era 300 graus. O único parâmetro que gerava refúgio era a temperatura de câmara quente. Pode parecer besteira, né? Dentro de tantos parâmetros, só a temperatura de câmara quente fazendo isso. Mas nesse caso, e para aquele defeito que aparecia, era. Então a gente falou assim, pô, se a temperatura de câmara quente é de 300 dá problema, vamos travar. A gente fez pro peso também, então aqui eu tenho o gráfico de Pareto do peso. E a gente viu que o que mais influencia no peso é a pressão de injeção, tá? A temperatura de câmara quente influencia um pouco. E a gente tem o gráfico, né? Como é que funciona? Aqui eu tenho a média do peso das peças injetadas na pressão de 90 bar e na pressão de 80 bar. Esse experimento eu vejo que a pressão de 90 bar, ou seja, quanto maior a pressão, melhor é o meu peso, ou seja, menor ele é. O seu peso é menor, eu gasto menos matéria-prima. E a temperatura de câmara quente de 300 também proporciona um peso menor, só que eu não posso utilizar essa temperatura de 300 por causa que ela gera refúgio. Então, devo usar a temperatura de 210 na pressão ali. Foi isso que a gente coloca lá, né? Experimento 1. Conclusão. Proibir a utilização da temperatura de 300 graus nas próximas rodadas. Proibir alterações não programadas durante a injeção. Aumentar o entendimento sobre a influência da pressão de recalque no peso e na qualidade da peça. Verificar se existe uma temperatura de câmara quente maior que 210 graus, mas menor que 300, que possibilite redução de peso. O próximo passo é montar outro DOE, 2 a terceira, para verificar se a variação na pressão maior vai ajudar a reduzir o peso. Ou seja, será que se eu colocar mais pressão do que 90 bar, eu consigo ter um peso da peça menor? Outra coisa interessante que a gente viu é que a velocidade de injeção, que é o parâmetro C, tá vendo? C, velocidade de injeção, ele não afeta em nada o peso da peça e nem o refúgio. O que a gente aprende disso? Que eu vou socar a velocidade o maior possível, não é? Que eu colocando mais velocidade diminuo o tempo de ciclo e aumento a produção na minha indústria, que é muito ótimo. Então a gente fazendo esses testes a gente vai otimizando. A gente fez outro experimento também, ó, testando a pressão de injeção contra a pressão de molde e velocidade de injeção, procurando qual era o melhor coisa. Por peso, de novo, a gente viu que a pressão influencia bastante e a contrapressão também, né? Então, seria o A e o B. É a pressão e a contrapressão. Como que eles colocam? De novo, a pressão de 120 bar de injeção foi melhor que a pressão de 100. Lembra que a gente estava testando 80 e 90, 90 foi melhor que 80. Daí a gente está testando 120 e 100. 120 foi melhor ainda. Então, quanto maior a pressão, menor o peso. Então, estou reduzindo custos. E a contrapressão também, ó, quanto menor a contrapressão, menor o peso. Aqui o gráfico, né, esse daqui é o que a gente chama de box plot. Então, como é que a pressão, esse daqui é a média do peso contra a pressão de injeção. Então, ó, quando é 80, eu produzi peças dentro dessa faixa. Quando é 90, 100, 120, eu estou diminuindo conforme aumenta a pressão. Com isso a gente aprendeu um monte de coisa. Então eu falo assim, pô, vamos sumarizar os aprendizados dessa fase do Analyze. Eu tenho que apresentar para o resto da equipe. Então, mudanças verificadas. Proibir a alteração dos parâmetros. Em caso de produção de item não conforme, parar a máquina e estudar as causas
e não sair alterando a bel prazer. Isso mascara os problemas. E alterar os parâmetros de injeção. Ó, vou colocar a pressão em 100, por causa que ela está parecida com a de 120, só que a de 120 está trabalhando no limite da máquina, então por segurança eu trabalho em 100. Pressão de recalque de 20 bar, que a gente viu que é melhor, e temperatura de câmera quente de 210. Além disso, eu vou usar a velocidade mais rápida para aumentar a minha produtividade. Daí no Improve eu vou testar, né, se essa nova receita dá certo na operação mesmo. Daí não é no experimento, eu estou colocando para rodar. Nessa rodada eu posso ter uma série de problemas. Então o Seis Sigma ele prevê essa fase do Improve que eu vou testar se essa minha mudança foi ou não foi boa de verdade. No template tem algumas coisas, né, mas comentando sobre o case, o novo procedimento com a nova tabela de parâmetros foi implementada por uma semana com a supervisão da equipe de melhoria. Os operadores se acostumaram com o procedimento, né, e nesse projeto a implementação ocorreu em paralelo com o teste de maior escala devido aos baixos riscos para a organização. Depois eu implemento, né, eu vou para a fase do control. Eu vou padronizar o que a gente aprendeu e documentar, treinar os operadores, implementar, controlar, ficar observando se não teve refugo mesmo, se as pessoas estão indo ok, e finalizar o projeto. Tem aqui contando, você pode dar uma lida depois, né, só para a gente não coisar. A gente usou a matriz do 5W2H para fazer isso daí rodar. Treinamos todo mundo e no final eu coloco lá os ganhos. Nesse projeto, a gente conseguiu reduzir o refugo de 5% para 0%. A gente reduziu 2,5% do peso da peça e teve aqui os ganhos financeiros. A gente ganhou hora homem, que era o quanto de hora extra estava fazendo, e a matéria-prima, né? Os ganhos de matéria-prima, no total a gente teve lá mais de 50 mil reais por ano só com uma peça. A hora que a gente extrapolou esse trabalho para as demais peças, o ganho anual chegou ali mais ou menos 700, 800 mil reais de economia. E fora que a gente baixou o tempo de ciclo e conseguimos aumentar aí 15% da produtividade daquela fábrica. Tudo bem? Isso é um projeto Seis Sigma aplicado na indústria. Espero que você tenha gostado do exemplo aí. Vamos seguir adiante.